Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado por utilizar o nosso canal como ferramenta para a sua preparação e nós pedimos a Deus que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa e a sua família. O nosso canal tem por objetivo trazer comentários acerca dos textos da Bíblia Sagrada. Temos à sua disposição comentários desde o livro de Gênesis até o livro de Atos que estamos estudando neste exato momento. O nosso propósito é chegar até o livro do Apocalipse e contamos com a sua audiência e participação para isso. Vamos à nossa aula de hoje. Certamente o maior personagem da Igreja de Cristo, um instrumento de Deus que elevou a obra missionária. O apóstolo Paulo deixou a maior contribuição teológica registrada dentro da Bíblia por um único homem. O apóstolo Paulo é digno de ser reconhecido conforme a predição de Jesus que disse: "Quem crê em mim fará as obras que eu faço e ainda fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai." O apóstolo Paulo não morreu pelos nossos pecados. No entanto, ele gastou-se e deixou-se gastar pelas almas perdidas, mesmo que às vezes amando cada vez mais, menos fosse amado. O personagem que estaremos estudando hoje disse as seguintes palavras: "Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho." Este extraordinário personagem é o assunto do comentário de hoje. Biografia de Paulo. Saulo, que também se chamava Paulo. Atos capítulo 13, versículo 9. Verificamos por esta referência que o apóstolo dos gentios possuía dois nomes próprios e que Paulo não é uma transformação de Saulo, como muitos costumam dizer em nossos púlpitos. Saulo é uma tradução grega do nome hebraico Saul, portanto, Saulo é o seu nome hebraico. O significado de Saulo é desejado. Por sua vez, Paulo é um segundo nome, um nome de origem romana, cujo significado é pequeno. Há quem pense que o nome romano de Paulo foi atribuído ao apóstolo como um apelido, devido à sua altura, pois seria um homem de pequena estatura. Nós sabemos que Saulo era um judeu legítimo, nascido na cidade de Tarso, atual Turquia. Ele pertencia à tribo de Benjamim, foi circuncidado no 8º dia de vida e educado na lei como um fariseu. Meus irmãos, chamar o apóstolo de Paulo e não de Saulo depois da sua conversão pode muito bem ter sido apenas uma preferência do escritor, do evangelista Lucas, porque o nome Saulo é dado ao apóstolo em muitas outras passagens, mesmo depois da sua conversão, o que revela para nós que o nome Saulo e Paulo nada tem a ver com o seu novo nascimento em Cristo. Porém, é inegável que a Bíblia Sagrada dá preferência para o nome de Paulo, o que pode ser justificado pela sua chamada missionária, porque ele era um pregador dos gentios. E como o nome Saulo era um nome judaico, o nome mais adequado para ele se apresentar aos gentios era um nome gentil. Por isso, talvez essa tenha sido a prioridade bíblica para o uso do nome Paulo e não de Saulo. Continuando a biografia de Paulo. Paulo possuía cidadania romana de nascimento. Isso lhe dava diversos privilégios. Porém,
Foi educado em Jerusalém sob o ensino do renomado doutor da lei Gamaliel. Conhecia a cultura e língua grega, a língua hebraica e também o aramaico. O seu ofício era fazer tendas, que não era um ofício qualquer, era como se comparado hoje a um ofício de um arquiteto. Considerando todos estes aspectos, pode-se afirmar que sua família possuía bons recursos e desfrutava de boa posição na sociedade em que vivia. Logo após ter testemunhado e consentido na morte do diácono Estevão, fez-se uma grande perseguição à igreja de Jerusalém. Saulo assolava a igreja. Ele entrava dentro das casas e arrastava tanto homens como mulheres até a prisão. A Bíblia Sagrada nos diz que os nossos irmãos começaram a fugir de Jerusalém para outras cidades. Foi quando Saulo solicitou ao sumo sacerdote a permissão para ampliar também a sua perseguição e buscar os crentes em outras cidades e trazê-los presos para Jerusalém. Neste objetivo, ele vai até a cidade de Damasco e, ao aproximar-se da cidade, mais ou menos ao meio-dia, ele viu do céu uma grande e poderosa luz que o fez cair. E ele ouviu uma voz que falava com ele em aramaico, que dizia o seguinte: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. A experiência de Saulo a encontrar-se com Jesus não foi uma visão. Visão quem teve foi o diácono Estevão. O que Saulo teve foi uma aparição do nosso Senhor Jesus. Em outras palavras, Jesus apareceu de forma pessoal, ou seja, ele realmente estava lá quando encontrou-se com Saulo. De outra forma, Saulo não poderia ser uma testemunha da ressurreição, mas como ele viu Jesus pessoalmente, assim então ele pôde testemunhar que também era testemunha da ressurreição. Quando Saulo caiu, foi levantado por aqueles que lhe acompanhavam e foi levado até a cidade de Damasco, aonde ele permaneceu 3 dias, sem ver, sem comer e sem beber coisa alguma. Na cidade de Damasco havia um discípulo chamado Ananias, que por visão foi orientado a encontrar-se com Saulo. E Saulo, por visão, estava sabendo que Ananias estava chegando. O discípulo Ananias conhecia o passado de Paulo. Ele era um perseguidor. Mas o futuro de Paulo, Deus agora revela para Ananias, em Atos, capítulo 9, versículo 15. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome. E Deus revela ainda a dimensão da chamada de Paulo. Ele levaria o nome de Cristo diante dos gentios, diante dos reis e diante dos filhos de Israel. O discípulo Ananias ora por Saulo, Saulo volta a enxergar e é batizado. Vamos verificar que existem evidências da conversão de Saulo. Evidências da conversão de Saulo. Conversão é mudança de atitude. Olha a mudança que houve em Saulo. Ele passa a obedecer à ordem de Cristo, compromete-se a ser ministro e testemunha do Evangelho, um missionário aos gentios, entrega-se à oração,
teve uma visão espiritual e foi batizado. A conversão de Saulo ocorreu quando ele tinha aproximadamente entre 28 a 30 anos de idade. E quase que imediatamente ele começou a pregar e a provar, segundo a lei, que Jesus era o Cristo, ou seja, que Jesus era o Messias. Foi então que o perseguidor passou a ser perseguido, porque na cidade de Damasco levantaram uma perseguição contra ele e ele precisou fugir para Jerusalém. Em Jerusalém, agora na companhia dos apóstolos, ele continuou de forma ousada pregar no nome de Jesus. Mas ali ele também foi perseguido e então o enviaram para sua cidade natal, para a cidade de Tarso. Historicamente, segundo não a Bíblia, mas a tradição, diz que ali ele permaneceu por mais ou menos 14 anos, provavelmente se preparando tanto na palavra como também espiritualmente para uma missão que o Senhor tinha para ele desenvolver. Passado seu exílio de quase uma década, a Bíblia Sagrada torna a falar de Paulo no capítulo de número 13, onde a Bíblia diz que 5 homens estavam reunidos na igreja de Antioquia e que são identificados como profetas e doutores. Um deles era Paulo. A Bíblia Sagrada então diz que ali foi separado Barnabé e Paulo para a obra missionária. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Assim, inicia a vida ministerial do apóstolo Paulo, que dedica da sua vida de 20 a 25 anos para a obra missionária e para o ensino da igreja primitiva. Acerca deste tempo, a revista Super Interessante faz o seguinte comentário. Publicada em 30 de novembro de 2003, foi de lá, Antioquia, que Paulo, descrito em textos apócrifos como um homem pequeno com uma grande cabeça careca, partiu para sua primeira jornada missionária. Nessa ocasião, ele tinha cerca de 40 anos. Paulo empreendeu viagens evangelizadoras, visitando boa parte do Império Romano. Eram jornadas árduas, feita a pé ou de navio, sempre na companhia de outros discípulos. Foi a partir destas viagens missionárias que o apóstolo Paulo abriu igrejas, separou e discipulou obreiros, ganhou milhares de almas para Cristo e deixou uma das grandes contribuições teológicas para a igreja, as suas 13 cartas pastorais. As epístolas paulinas. A contribuição de Paulo ao Novo Testamento, quando consideramos o número de livros, somam quase a metade do Novo Testamento, pois são 13 de 27 livros. Já o volume do seu conteúdo, quando analisado pelo número de versículos, somam 25% do Novo Testamento, uma importante contribuição. As 13 cartas de Paulo são Romanos, 1º e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª carta aos Tessalonicenses, 1ª e 2ª carta a Timóteo, Tito e Filemon. Estas que estão destacadas em vermelho são as epístolas da prisão. Diversos comentaristas
atribuem a Paulo a autoria do livro de Hebreus. Porém, existem muitas divergências acerca desta autoria, por isso não está incluso entre as cartas que temos certeza que são de Paulo. No entanto, esta grande contribuição teológica do apóstolo Paulo não foi produzida apenas através dos seus livros escritos. Ali tem muito suor, muita perseguição e muito sofrimento. Deus já havia revelado para o discípulo Ananias, dizendo que o Senhor mostraria a Paulo o quanto ele precisava padecer pela obra do Mestre. Os sofrimentos de Paulo. Olha como o próprio apóstolo descreve e aponta os seus sofrimentos. Em trabalhos, açoites, prisões e perigo de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1, o que somam 195 açoites. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade e em perigos no deserto, em perigos no mar e em perigo entre os falsos irmãos. Eu grifei aí os falsos irmãos, porque do meio da igreja era para o lugar onde o apóstolo Paulo devia ter paz, mas o sofrimento estava até entre os falsos irmãos que se congregavam. Em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Meus irmãos, é inegável o legado do apóstolo Paulo. O tanto que este homem padeceu pela obra missionária nos faz lembrar das suas palavras que disse: eu me gastarei e me deixarei gastar por vós. No desempenho do seu ministério, precisou mostrar coragem muitas vezes. A coragem do apóstolo Paulo repreendeu o apóstolo Pedro, denunciou pecados de imoralidades dentro da igreja, denunciou falsos apóstolos, pregou contra a idolatria e homossexualidade, pregou o evangelho aos reis e demonstrou coragem diante da morte. Chegando a Cesareia, a Bíblia diz que Paulo hospedou-se na casa do evangelista Filipe, o mesmo Filipe que havia sido separado como um dos 7 diáconos. Ali chegou um certo profeta chamado Ágabo, que pegou um cinto, amarrou as suas mãos, juntamente amarrou nos seus pés e proferiu as seguintes palavras: que o dono daquele cinto seria amarrado pelos judeus e entregue aos gentios, caso fosse para a cidade de Jerusalém. Aquele cinto pertencia ao apóstolo Paulo. Depois desta mensagem, houve uma grande comoção entre os irmãos que tentaram persuadir a Paulo que não fosse para a cidade de Jerusalém. Porém, Paulo já estava decidido e disse as seguintes palavras: que para ele não importava ser apenas amarrado pelos judeus. Ele estava pronto para, se necessário, morrer pelo nome de Cristo. Partindo para a cidade de Jerusalém, ao chegar,
Paulo foi preso pelos judeus culpado por blasfêmia, o mesmo crime que ele havia consentido na morte de Estevão. Blasfêmia contra o templo e contra a lei de Moisés. Os judeus então partiram para a agressão física, assim como fizeram com Estevão. E Paulo somente não morreu porque houve uma intervenção de autoridades romanas, que tirou Paulo dali e o levou preso para as suas prisões. A partir deste momento, segue-se uma sequência de julgamentos da vida do apóstolo Paulo, até que ele foi levado para a cidade de Roma, onde finalmente descansou no Senhor. A palavra de Deus nos diz que Paulo estava pronto para este momento e talvez por isto o Senhor recolheu o seu servo. Historicamente, disse que Paulo teria morrido por decapitação, e as melhores palavras dele mesmo que podem refletir a história de vida deste homem está escrito para Timóteo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Nos últimos momentos da vida deste homem, ele mostrou para nós que o contrário do medo não é a coragem, é a fé. E este homem de Deus se tornou pelos seus atos o maior missionário registrado na Bíblia Sagrada e, sem nenhuma dúvida, o mais poderoso doutrinador da Igreja de Cristo. O exemplo de vida do apóstolo Paulo é digno de ser imitado, e os seus ensinos foram escritos para serem praticados. Vivamos conforme o exemplo deste homem e nos dediquemos ao conhecimento teológico que ele deixou para cada um de nós. Meus irmãos, Deus abençoe a sua vida. Aqui finalizamos o nosso comentário e pedimos ao Senhor que a bênção do Senhor nos faça prosperar espiritualmente, para que a cada dia sejamos mais crente do que fomos ontem. Deus abençoe a sua vida e o seu ministério, e até o nosso próximo comentário, se Deus quiser. A paz do Senhor a todos. Meu irmão, muito obrigado a você que permaneceu conosco até o final deste vídeo. Deixe o seu like aqui no nosso canal, faça também um comentário e, se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no nosso canal e faça parte da nossa história. Acione também o sininho, dessa forma o YouTube irá lhe comunicar assim que postarmos um novo vídeo. Você pode ser também um colaborador do nosso canal. Através do nosso Pix, você pode ajudar na manutenção e na qualidade dos nossos vídeos. Seja um colaborador voluntário e Deus o abençoe.